Ora lá então, galera, para nossa aula, começando aqui agora a aula de equilíbrio químico. Continuamos aqui no nosso curso. E equilíbrio químico, galera, eu selecionei assuntos que mais aparecem nessas nossas 15 aulas. E equilíbrio químico, o que mais aparece é deslocamento do equilíbrio e pH. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho do deslocamento do equilíbrio, vamos treinar alguns exercícios, certo? E na próxima aula a gente fala de pH. Fechado? Então, bora lá revisar um pouquinho? E então, tô aparecendo aqui no cantinho para vocês, galera, que é o seguinte: quando a gente fala de equilíbrio químico, nós vamos falar de equilíbrio químico acontecendo com as espécies aquosas e gasosas. Por quê? Sólidos e líquidos, eles não participam do equilíbrio. Já te falo um pouco mais. O equilíbrio químico é um processo dinâmico. O que isso significa? Que quando a reação alcança o equilíbrio, ela não para de acontecer. A reação continua acontecendo. Ela acontece num sistema fechado, uma reação reversível. O que é uma reação reversível? Que ela acontece no sentido direto, onde reagentes formam produtos, e no sentido inverso, onde produtos formam reagentes, certo? Quando uma reação alcança o equilíbrio, a velocidade direta e a velocidade inversa ficam iguais. E, atenção, as concentrações ficam constantes. Concentração constante. Beleza? Show. E como ela fica constante, a gente consegue calcular a constante de equilíbrio, que é a relação entre os produtos elevado a seus coeficientes dividido pelos reagentes elevado a seus coeficientes, podendo ser em função da concentração ou da pressão parcial, certo? Muito tranquilo, muito de boa. Agora, quanto maior for a constante, e aí muita atenção, tá? Quanto maior for o valor da constante, maior será a quantidade de produtos. Então, quando eu estou falando de uma constante ácida, quanto maior a constante ácida, maior a concentração de íons produzidos, mais forte é o ácido. Beleza? Toma cuidado com isso. Maravilha, o mesmo vale para a base. E aí, o que mais vai aparecer é o princípio de Le Chatelier. Coração, hashtag, estrelinha, asterisco. É o tal do deslocamento do equilíbrio. É tirar o equilíbrio de um lado e jogar para o outro. O que diz o princípio de Le Chatelier? Que uma reação em equilíbrio, quando exposta a uma perturbação, se desloca, se arruma no sentido de buscar um novo estado de equilíbrio. Beleza? O que pode perturbar o equilíbrio? 3 fatores, galera. Que fatores são esses? Primeiro, a concentração, certo? A concentração, quando ela muda, quando eu perturbo o meu equilíbrio mudando a concentração de uma forma externa, eu vou ter a constante do equilíbrio permanecendo constante, certo? Ela não muda de valor. O que vai acontecer é um deslocamento. Como é isso? Se eu aumento a concentração, o equilíbrio desloca para o sentido oposto, ou seja, para o equilíbrio oposto daquele onde eu adicionei. Vou traduzir. Se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio desloca para os produtos. Se eu aumento a concentração dos produtos, o equilíbrio desloca para os reagentes. Certo? Toma cuidado com isso, por favor, por favorzinho. E se eu diminuir a concentração, o equilíbrio vem para o mesmo sentido, para compensar essa perturbação. Para facilitar a nossa vida, vou te mostrar uma malandragem. Quando ele estiver mexendo na concentração ou na pressão parcial, você faz a egípcia. Né? Faz a egípcia, beleza. Se você aumenta a concentração de um lado, veja, desequilibrou. O que a reação vai fazer? Vai tentar diminuir esse cara que eu adicionei. Então, eu aumentei a reação, desloca para o sentido oposto para consumir esse cara que eu adicionei. Faz sentido? Se eu adicionar aqui, ó, desloca para o outro sentido. Então, sempre que eu adiciono de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Já vamos fazer exercício. E se você diminui
o equilíbrio desloca para onde você tirou, na tendência a compensar aquilo que você tirou. Então, voltou para o equilíbrio, certo? Sem mudar o valor da constante. Tranquilo? Boa. Vamos para a próxima página. Deixa eu aparecer para você aqui de volta a nossa tela. Aí, coisa linda. Segundo fator que pode mudar o equilíbrio, deslocar o equilíbrio, é a pressão. A pressão, você aumenta a pressão, diminui o volume, certo? Então, quando você aumenta a pressão, o equilíbrio desloca para o sentido de menor volume de gás. Ô, Rodrigo, como é que eu vou saber qual lado tem menor volume de gás? Dica, é o lado que tem menor número de moléculas gasosas. Moléculas de gás. E quem tem maior volume de gás vai sofrer um favorecimento quando diminuir a pressão. Diminuir a pressão, o que vai acontecer? O equilíbrio desloca para o sentido que tem maior volume de gás. Ou aquele que tem maior número de moléculas de gás. Certo? Já nos exercícios a gente conversa. Só cuidado, se eu tiver o mesmo número de moléculas gasosas dos dois lados, a pressão ela não desloca o equilíbrio. Então eu coloquei aqui, ó, atenção, se a reação tiver o mesmo volume de gás nos reagentes e produtos, a pressão não desloca o equilíbrio. Beleza? E a terceira e última, galera, é a temperatura. Tá? A temperatura, sim, ela altera o valor da constante. Então, cuidado aqui, atenção. Quando a temperatura é diretamente proporcional à constante de equilíbrio, ou seja, quando eu aumento a temperatura, a constante de equilíbrio também aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, a constante de equilíbrio também diminui. A reação é endotérmica, no sentido direto, certo? No sentido direto, ela é endotérmica. E se a temperatura e a constante de equilíbrio são inversamente proporcionais, a reação é uma reação o quê? Exotérmica, beleza? Então, cuidado, você aumenta a temperatura, a constante diminui, ou você diminui a temperatura, a constante aumenta. Quer dizer que no sentido direto, a nossa reação é exotérmica, beleza? Cuidado agora, galera, cuidado agora. Quando eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo calor para o sistema. Então, o sistema vai tentar absorver esse calor que eu estou fornecendo. Então, quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido endotérmico. E quando eu diminuo a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido exotérmico. Cuidado, eu vou depender do ΔH. Cada questão é uma questão, tá? Não é sempre para a direita, sempre para a esquerda. É dependendo da questão, certo? Boa. Agora, cuidado. O catalisador e o gás inerte não deslocam o equilíbrio. Lembra, o catalisador ele acelera tanto a reação direta quanto a inversa. Então, a gente vai ver a manutenção nas velocidades diretas e inversas iguais. Portanto, o catalisador não desloca o equilíbrio. Show? Então, 3 fatores podem deslocar o equilíbrio, galera. Fique atento. E bora lá agora resolver alguns exercícios. Vamos lá então resolver alguns exercícios aqui, galera, para a gente treinar essa ideia do deslocamento do equilíbrio. Bora lá? Olha só, a primeira questão, ele fala assim, ó, hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar ao praticar atividade física em alturas elevadas. Então, lembra os jogadores de futebol tem que parar o jogo para respirar e tudo mais? Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, em equilíbrio com o sangue na reação. Então, ele falou que está em equilíbrio. Então, aqui está uma flechinha para lá, mas tem que ter outra para cá. A alteração na concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da... O que vai acontecer? Em altas altitudes, em elevadas altitudes, o que nós temos? Elevadas altitudes, eu tenho pressões mais baixas, certo? Então, eu tenho uma menor pressão.
Como eu tenho uma menor pressão, o equilíbrio vai deslocar para o sentido o quê? Para o sentido de formar maior volume de gás. Certo? Então, no caso aqui, o que vai acontecer? Ao invés de ter a hemoglobina do lado direito, eu não tenho nenhuma molécula gasosa. É aquosa. Certo? E do lado esquerdo, por mais que eu tenha um oxigênio dissolvido aqui aquoso, esse oxigênio pode ser gasoso para a gente. Então, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter um deslocamento acontecendo no sentido do oxigênio. É uma possibilidade. E aí eu não tenho o oxigênio que é aquoso, dissolvido, e sim o oxigênio gasoso fora da minha hemoglobina. Mas vamos ver o que ele fala. A elevação na pressão arterial. Não. Aumento da temperatura corporal. Tem nada a ver nas altitudes. C. Redução da temperatura ambiente. Não. D. Redução na concentração na pressão parcial do oxigênio. Verdadeiro. Eu vou ter uma diminuição na pressão parcial, ou seja, na quantidade de oxigênio. Quando ele fala pressão parcial, galera, ele está falando sinônimo, tá? Parecido com quantidade, com concentração. Então vai diminuir a quantidade de oxigênio. Por quê? Porque a gente vai ter uma diminuição nessa concentração. O oxigênio que a gente respira gasoso, ele em contato com a água, fica um oxigênio aquoso. Então, se eu diminuir essa pressão parcial do oxigênio, porque eu vou diminuir a pressão total do meu sistema ali, porque eu estou numa altitude maior, o equilíbrio vem para o sentido de maior volume de gás, diminuindo a concentração, deslocando o equilíbrio e prejudicando a hemoglobina oxigenada. Beleza? Boa. Cuidado aí, então. Maravilha. 2, galera. Vamos embora. Ele fala assim, ó. Opa, passei. 1000 perdões. O sulfato de bário é mundialmente utilizado na formação de suspensão como contraste de radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso, estabelece o seguinte equilíbrio. Maravilha. Por causa da toxicidade do bário, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção de íons bário, porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após sua administração, como vômito, cólicas, diarreias, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Boa. Para garantir a segurança, presta atenção agora, para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em... Veja, eu não posso, galera, eu de jeito nenhum posso formar esse cara, que eu vou circular em laranja. Eu tenho que obrigatoriamente ter o meu equilíbrio deslocado para a esquerda, certo? Eu não posso ter íons bário. Então, em água destilada, soro fisiológico, solução de cloreto de bário, solução de sulfato de bário ou solução de sulfato de potássio. Veja, o bário, eu não vou colocar mais bário, então não vai ser nenhuma dessas duas. Mas quando eu adiciono sulfato de potássio, eu tenho algo que eu chamo de efeito do íon comum. Efeito do íon comum. O sulfato de potássio é solúvel, então ele forma 2K+, 2K+, mais SO4 menos 2. Então eu vou ter um íon em comum que é o sulfato. Se eu aumento a concentração de um lado, o equilíbrio vai para o outro. Então essa é a nossa opção. Jogar o equilíbrio no sentido do sulfato de bário, ou seja, dissolver o sulfato de bário numa solução onde já existe íon sulfato. Eu não posso colocar mais bário porque o bário é tóxico. Beleza? Linda essa questão, hein, galera? Linda essa questão. Vou deixar a 3, a 4 para vocês, tá? Para você treinar depois. A 5 vou deixar para vocês e vamos para a 6, certo? Me ajuda lá, vou deixar ela aqui no cantinho pra gente. Aí.
Ele fala assim, ó, analise a reação abaixo. Beleza. Me ajuda aqui, galerinha. Vou colocar ela do lado, mas eu preciso da sua ajuda. É até meio maluco eu falar com você, pedir para você falar comigo, sendo que eu não vou te ouvir. Mas você falar vai te ajudar muito a aprender, tá? Esse nosso ΔH da reação é um ΔH negativo. Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, certo? O que significa isso? Que para a direita, se essa reação estiver em equilíbrio, a direita é exotérmica e a esquerda é endotérmica. Show? Vamos ver o que ele fala. Em termos do princípio de Le Chatelier, identifique as situações que causariam deslocamento do equilíbrio da reação no sentido do produto. Então, ele quer pegar e jogar nossa reação para a direita. Quando eu aumento a concentração do oxigênio, o oxigênio está aqui, nos reagentes. Aumenta a reagente, joga para o produto. Verdadeiro? 0,2. Quando se diminui a concentração de água gasosa. Se eu diminuo, o equilíbrio desloca para o sentido que eu diminuí. Verdadeiro? Para compensar aquilo que eu tirei. Então, se eu tiro água, o equilíbrio forma mais água. Ou seja, desloca no sentido do produto, que é a água. 0,4. Quando se aumenta a pressão do sistema. Boa, vamos pensar. Ó, falando em pressão, eu tenho que analisar o volume de gás. Depois da flecha aqui nos produtos, eu tenho um volume, 1 mol de água. Então, 1 volume gasoso. Na esquerda, eu tenho 1 mol de hidrogênio e meio mol de oxigênio. 1,5 volume gasoso. Nesse caso aqui, galera, o lado de maior volume gasoso é para a esquerda. É sempre para a esquerda? Não, depende da questão. Então, quando eu aumento a pressão, volta lá na nossa teoria. O equilíbrio desloca para o sentido de menor volume. Nesse caso, o menor volume está na direita. Verdadeiro. 0,8. Quando se aumenta a temperatura do sistema. Espera aí, se eu aumento a temperatura, vamos pensar agora lá na teoria. Na teoria, o aumento da temperatura desloca para endotérmico. Volta na teoria, desloca para endotérmico, certo? Deixa eu só colocar aqui em cima. Aumento a temperatura, desloca para endo. E nessa reação, meus produtos são exo. Então, nesse exemplo, aumentar a temperatura jogaria o nosso equilíbrio para o sentido oposto. Porque se na direita é exo, na esquerda aqui seria endo. Tudo bem? Então, falciane. Aí, deixa eu jogar um pouquinho para cá. Aí, falciane. 16. Quando se diminui a concentração de hidrogênio gasoso. Hidrogênio é nosso reagente. Se eu diminuo, o equilíbrio desloca para o sentido que eu diminuí. Então, falsa também. Beleza, meu povo? Então, cuidado. Por favor, por favorzinho. Muito importante, questão de deslocamento cai com muita frequência nas provas. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Questão de número 9. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí, vai caber. Legal. Ele fala assim, ó. O dióxido de nitrogênio, NO2, é um gás de uma cor acastanhada, de odor forte e irritante muito tóxico. É um poderoso oxidante que, nas reações da atmosfera, pode dar origem ao ácido nítrico, bem como nitratos orgânicos que contribuem para fenômenos com elevado impacto ambiental, como as chuvas ácidas, a eutrofização de lagos e rios, e também
tá? Alguns outros problemas, galera, de estrutura que ele pode causar, de oxidação de estruturas. Ele pode ser formado em reações de combustão nos motores e a explosão, na queima do querosene ou a partir da reação do monóxido de nitrogênio, NO, com oxigênio. O NO2 pode ser decomposto a gás nitrogênio e gás oxigênio de acordo com a reação. Então, ele deu a reação para a gente. NO2 gasoso. Vou colocar ela aqui do lado que vai ajudar bastante a visualização. Em equilíbrio com N2 gasoso mais 2O2 também gasoso. A respeito do equilíbrio, pode-se afirmar que o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido da maior produção de gás oxigênio. Não sei, quando ele fala da pressão, eu tenho que descobrir que lado tem maior ou menor volume de gás. Veja, no lado dos reagentes, eu tenho uma molécula gasosa. Quantos mol dela? 2. Então, eu digo que eu tenho 2 volumes. Na direita, o que eu vou ter? Um nitrogênio que é gasoso e 2 oxigênios que são gasosos. Então, eu vou ter 3 volumes no total. Então, você vai somar o número de moléculas gasosas. Então, se eu aumento a pressão, vai para o lado de menor volume. Qual que é o lado de menor volume nesse exemplo? Para a esquerda, se eu aumento a pressão. Certo? Então, veja, ó, no exercício anterior, eu aumentei a pressão. Aumentar a pressão jogaria o equilíbrio para a direita. Nesse exercício, aumentar a pressão joga o equilíbrio para a esquerda. Cada caso é um caso, tá, galera? Então, cuidado, por favor. Então, falsa. Não forma mais oxigênio. Vai deslocar para o próprio NO2. Certo? Esqueci o 2. 1000 perdões. Aí. A adição de um catalisador desloca o equilíbrio no sentido da reação direta. O catalisador desloca o equilíbrio? Não. O que você faz com essa alternativa? Falciane. Letra C. A expressão da velocidade cinética da reação direta é V igual a K NO2. Galera, uma reação reversível, ela é elementar. Então, vai ser V igual a K, concentração dos reagentes, elevado à ordem, que aqui nesse caso vai ser ao quadrado. Certo? Então, letra C é falsa, faltou o quadrado. Letra D. Por ser o equilíbrio heterogêneo... Heterogêneo? Todo mundo é gasoso. Se todo mundo tem a mesma fase, é um equilíbrio homogêneo. Certo? Nada a ver. Então, por último, provavelmente deve ser a certa, é a letra E. A expressão da constante de equilíbrio é em função das pressões. Em função das pressões, só vale quem é gasoso. Então, eu vou ter todo mundo é gasoso, todo mundo participa. A pressão parcial do N2 vezes a pressão parcial do O2. Só que tem um 2 aqui na frente, tá vendo aqui, ó? Esse 2 aqui, do coeficiente estequiométrico, vai ao quadrado. Dividido pela concentração dos reagentes, que é o NO2, elevado a seus coeficientes. Aqui tem um 2 na frente, aqui vem um 2 aqui em cima. Então, resposta certa, letra E de esculachamos. Certo, meu povo? Então, aproveite e resolva os exercícios, treine deslocamento do equilíbrio. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Até a próxima aula, galera. Valeu, tchau, tchau.